Hoje, a pedidos, vamos analisar o mapa de um filósofo que tinha uma visão polêmica, revolucionária, cuja filosofia contrariou tudo que vinha seguido até então como filosofia, tá? Vem comigo. Boa noite, gente. Como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem, espero que todos estejam com saúde, espero que todos estejam em paz junto aos familiares de vocês, principalmente agora que o fim do ano está chegando, o Natal, Ano Novo, né? Junto aos bichos de vocês, junto aos amigos de vocês e a quem mais for caro e querido ao coração e à alma de cada um, tá bom? Hoje eu vou dar 4 recados iniciais aqui, tá, gente? O primeiro, como de praxe, é sobre os meus atendimentos, tá? Eu estou aí com a agenda aberta para dezembro. Então, se você tiver a fim de marcar consulta para ter vislumbres de autoconhecimento à luz da astrologia, eu estou aí à disposição. Tá? A sessão é de 2 horas, ela fica gravada e depois ela é disponibilizada para a pessoa, né? O filme é disponibilizado para a pessoa. Os preços estão abaixo na descrição do vídeo. E lembrando que para as consultas marcadas nesse mês de dezembro, eu estou com uma promoção de fim de ano de 50% off. Tá? Entra aí em contato no WhatsApp para ver mais detalhes, tá bom? Eu não vou parar no fim do ano e eu vou seguir direto, ok? O segundo recado, gente, é um pedido para você que gosta desse tipo de conteúdo, que gosta do conteúdo do canal, que sabe que o vídeo vai ser bom, que já deixa o like aí na confiança, né? Isso aí ajuda o canal, porque uma boa quantidade de likes passa para o YouTube a mensagem que o vídeo é relevante. Aí eu peço essa força para vocês, tá ok? E o terceiro recado é um agradecimento, né? O canal acabou de ultrapassar a marca dos 500 inscritos, né? Para mim é uma vitória, né? Foi um canal que começou de uma maneira assim despretensiosa. Inclusive eu quero mandar um agradecimento e um abraço para minha amiga Elisane, que foi quem deu a ideia do canal, quando a gente estava os dois numa comunidade de astrologia lá do WhatsApp. E o canal está aí agora com mais de 500 inscritos e eu espero que cresça aí muito mais, tá? O canal tem como assunto básico a astrologia, mas tem também como proposta agregar à astrologia conhecimentos de história, conhecimentos de biografias, de esoterismo e de qualquer outro conhecimento que eu possa vir a agregar, fazendo uso da quantidade de horas de leitura que eu já tive nessa minha vida de 55 anos. Tá bom? Falar só de astrologia em si, né, da parte técnica, assim, significados e tal, fica muito árido. Né? Interessante também a gente ver a astrologia aplicada na vida prática, na história, né, no nosso dia a dia. Né? Isso eu acho mais interessante do que ficar só naquela parte mais técnica. Né? Mesmo porque isso aí já tem canais que fazem isso, já tem livros que versam sobre o assunto. Inclusive a parte da ChatGPT, inteligência artificial, já supre essa parte aí. Tá? Mas vamos falar um pouquinho do Friedrich Nietzsche, né? Esse filósofo polêmico, né, que veio com propostas revolucionárias para a época e com quem muita gente hoje em dia se identifica. Né? A ideia de falar sobre Nietzsche veio de 2 pessoas. Veio da senhora Adélia Silva, que é inscrita aqui no canal e propôs essa biografia. E, aliás, se você for inscrito no canal e querer propor alguma biografia para a gente analisar astrologicamente, pode ficar à vontade, coloca aqui nos comentários, tá? Lembrando que o biografado tem que ter o mínimo de dados precisos de nascimento, né? Que é a data, a hora, local. Né? Às vezes o biografado não tem isso, né? Senão a gente também não consegue fazer o negócio de forma assertiva, tá? E também a ideia veio da Márcia Barros, né, que também é astróloga e é minha colega no curso de formação de astrologia. Tá? Vai um abraço aí para as duas, tá bom? Então vamos lá. Tá? Eu, dentro da proposta que eu tenho de honestidade intelectual total, né, eu já aviso para vocês que eu não admiro muito o Friedrich Nietzsche. Né? Eu não admiro muitas ideias do Friedrich Nietzsche, que eu acho que são ideias que fizeram muito mais mal do que bem. Tá bom? Eu estou falando isso porque a gente aí vê muita análise astrológica, né, muita análise biográfica, que às vezes são tendenciosas. Tá? A pessoa tem uma determinada preferência, principalmente uma determinada preferência política, ela não fala sobre isso, mas analisa de acordo com isso, tá? Não avisando que está fazendo isso. Tá? Mas eu quero ser 100% honesto com vocês. Tá? Eu vou analisar o Nietzsche, mas eu sinceramente não gosto dele. Né? Mas eu vou, de qualquer maneira, tentar analisar da forma mais isenta possível dentro aí das minhas limitações. Tá? O Nietzsche ele é meio que um filósofo fora da linha, né? Ou melhor, fora das linhas. Tá? Porque nesse livro aqui,
né? O que é o Mundo de Sofia, né? Que é um livro muito famoso, mas não é apenas um livro de apenas para crianças, como muita gente pensa, né? Inclusive já teve gente que usa, já teve gente que me pediu esse livro emprestado para fazer trabalho de faculdade, né? Mas nesse livro aqui, o autor Jostein Gaarder, ele meio que divide a filosofia em duas linhas, tá? Uma linha racionalista e uma linha empirista. Né? E ele vai dedicando os capítulos, conforme o livro avança cronologicamente, aos principais representantes de cada linha. Né? Ele vai alternando, né? Um filósofo de cada linha. Só que para o Nietzsche ele não dedica o capítulo inteiro, né? Ele salta o Nietzsche. Ele cita assim ele até cita o Nietzsche numa determinada parte, bem rapidamente, mas não dedica um capítulo específico para o Nietzsche, né? Muito provavelmente porque o Nietzsche ele não segue qualquer uma das linhas, né? O Nietzsche ele é meio que um outsider, ele sempre foi considerado um outsider. Né? Durante o século XIX, o Nietzsche ele foi desprezado entre os seus pares justamente por ser um outsider. Já no fim da vida dele, quando ele já estava enlouquecido, talvez por conta da sífilis que ele havia contraído na juventude, ele meio que virou um guru, né? Virou um profeta. As pessoas que tinham descoberto as obras dele iam visitá-lo, assim, tipo assim, fazer uma peregrinação a um santo, a um guru. Né? E a irmã dele, que foi a Elisabeth Nietzsche, né? Que foi uma figura extremamente controversa, fazia uma exposição dele nessa pegada mesmo, de mostrar ele como um guru, mostrar ele como um profeta. Tá? Não dá para falar do Nietzsche sem falar da irmã dele, né, essa tal de Elisabeth Nietzsche, porque ela fez um trabalho de divulgação notável da obra do Nietzsche. Né, meio que vendeu o Nietzsche para o mundo, mas ao mesmo tempo ela era o que a gente chama de filisteu da cultura. Né? É a pessoa que prospera financeiramente explorando a cultura. Tá? Só que muito da divulgação da obra do Nietzsche, acho que a maior parte da divulgação da obra do Nietzsche se deveu a ela. Tá bom? O Nietzsche nasceu em 1844 na Alemanha, né? Filho de um pastor luterano, que morreu quando ele ainda era pequeno, né? Ele tinha 5 anos. Tá? Depois disso morreu o único irmão homem que ele tinha, né? Que era o irmãozinho mais novo dele, que morreu com 2 anos. Né? Morreu pequeno, bem pequeno. E ele foi o único homem numa família, ele foi o único menino, né? O único homem, numa família cercado por 5 mulheres, que era a mãe, a avó, a irmã e 2 tias solteironas. Então vocês imaginam o nível de proteção, o nível de expectativa e o nível de cobrança que esse menino não deve ter passado. Mesmo porque de pequeno já encasquetaram que ele tinha que seguir a profissão do pai e ser pastor luterano. Mesmo porque os 2 avós dele, tanto o avô paterno quanto o avô materno, também haviam sido pastores. Né? Então foi aquela coisa, né? Você menino vai ter que ser pastor também. Ele foi estudar filologia, né? Que é o estudo científico histórico das línguas. Né? E também foi estudar teologia evangélica na Universidade de Bonn, na Alemanha, com o intuito, né, com o fito de ser pastor. Só que já no primeiro semestre, ao entrar em contato com escritores como Ludwig Feuerbach, né, ele perdeu a fé e começou a advogar a tese de que Deus é que foi criado pelos homens e não o contrário. Né? Que Deus, na verdade, foi uma figura criada pela necessidade do homem. Né? Pela fraqueza do homem, vamos dizer assim. Isso fez com que a mãe dele ficasse pé da vida com ele, por conta da perda da expectativa. Né? A relação que ele tinha com a mãe dele tem que ser melhor abordada. Tá? Foi uma relação muito ambivalente, meio assim que de amor e ódio, de ternura e ressentimento. Tal. Havia ali toda uma codependência emocional, eu acho que de ambas as partes. O mapa dele mostra isso. Né? Ele teve uma influência muito forte da mãe dele, ele tinha a lua de primeira casa. E a influência que a mãe dele teve sobre ele foi tão poderosa que interferiu até nos relacionamentos amorosos dele. Né? A única coisa que se sabe do interesse dele por alguém foi a paixão que ele teve pela Lu André Salomé, que foi uma mulher muito além do tempo dela, uma mulher inteligentíssima. Né? Inclusive ela se consultou com Freud, se interessou pela psicanálise e ela virou psicanalista também. Então ela meio que circulou entre os principais intelectuais ali da época, da época em que ela viveu. Né? Ela marcou época, né? Só a biografia e o mapa dela vale um vídeo inteiro dessa mulher aí. Okay? Mas ela foi pedida em casamento várias vezes pelo Nietzsche e recusou todas. Tá? Ele foi um aluno muito brilhante,
né? Tanto que com 24 anos ele já era um professor universitário de filologia. Mas então ele conheceu a filosofia de Arthur Schopenhauer e ficou assim fascinado por ela, né? E ele também leu uma crítica de um filósofo chamado Friedrich Lange, né? E esse Friedrich Lange ele fez uma crítica à filosofia de Kant, né? E a filosofia de Nietzsche depois se tornaria o contrário da filosofia de Kant, muito por conta dessa influência, tá? Porque enquanto Nietzsche ele questionava todos os valores, o Kant não questionava valor nenhum, né? Ele esteve na Guerra Franco-Prussiana de 1870, tá? Ele serviu lá como ordenança, viu muita mortandade, ficou doente no campo de batalha, teve difteria, dissenteria, uma série de coisas lá. Dizem que foi ali então que ele contraiu sífilis, né? Aquela coisa de soldado procurar bordel, né? E nessa aí contraiu a doença. E naquela época não tinha antibiótico, né? Aquilo com o tempo também avançou e foi aquilo que teria levado ele à loucura, né? Porque a sífilis em estado avançado, né? Naquela tal da fase terciária, entre outras coisas, afeta a parte neurológica do cérebro, né? Leva a distúrbios comportamentais, tá? Já outros falam que não foi sífilis, né, mas sim uma psicose maníaco-depressiva. Outros já falam que foi um tumor que estaria comprimindo uma parte do cérebro dele. Falam também de envenenamento por mercúrio, né, isso aí também foi sugerido. Não tem muita certeza, tá? Mas aquilo que se fala com mais frequência é que teria sido sintomas recorrentes da sífilis, né? Ele ter adquirido sífilis na juventude, tá? Pelas coisas que eu li a respeito da saúde dele, né, dos sintomas que ele tinha desde a infância, tá? Eu penso que muito daquilo que ele passou foi devido a algum tipo de somatização, tá? Ou então de somatizações, tá? Somatizações oriundas de sintomas de conteúdos recalcados, ok? E eu vou tentar traduzir isso aqui, tá? Já dando uma palhinha na psicanálise, que vocês sabem que eu estudo psicanálise, né? Pode ser que a educação que ele teve tenha sido tão religiosamente estrita, tão religiosamente disciplinadora, né, que muito desejo, muita vontade, muitos impulsos ele tenha recalcado, né? O que é recalcado? Ele guardou dentro dele, jogou para o inconsciente, né? Só que existe aquela coisa do retorno do recalcado, né? Essas coisas ganham um impulso lá dentro do consciente e tentam vir para fora, né? O ego não permite que venham para fora, porque você tem a repressão disso, né? Que vem de fora para dentro, e acaba se manifestando em sintomas físicos, né? A vazão disso acaba sendo em sintomas físicos, enxaqueca, enjoo, dor de cabeça. Pode observar que muito disso ele tinha desde muito pequeno, tá? E uma hora talvez ele tenha se revoltado contra isso daí, e aí teve aquele efeito mola, né? O que é o efeito mola? Você comprime uma mola durante muito tempo e de repente você solta, você vai ver o pulo que ela dá. E talvez muito da filosofia dele, daquela coisa de ele ser tão radical, tenha sido uma contraposição a tudo isso que ele passou. A gente depois vai explorar um pouco mais sobre isso daí, tá? Mas vamos entrar um pouquinho aí no pensamento do Nietzsche agora, tá? Vamos entrar naquilo que ele pregava, naquilo que a filosofia dele falava, lembrando que não poderemos nos estender muito, né? Para o vídeo não ficar muito longo, tá bom? Mas vamos lá. Primeiro nós temos a dialética entre o apolíneo e o dionísiaco, né? Aqui a gente tem um conceito extenso, né, que eu vou tentar resumir. Tá? Mas Nietzsche basicamente dizia que o ser humano deveria prestar atenção tanto ao seu lado apolíneo, né, que é o lado simbolizado pelo deus Apolo, que é o lado racional, que é o lado lógico, tá? Mas também deveria prestar atenção ao seu lado dionísico, né, que é baseado no deus Dionísio, simbolizado pelo deus Dionísio, que seria o lado caótico, o lado emocional, o lado estático, e até por conta disso o lado mais criativo, né? Um não andaria sem o outro, ou pelo menos um não deveria andar sem o outro. Só que a cultura ocidental estaria capenga desde a época de Sócrates, né? Porque desde Sócrates começou a se enfatizar demais o lado racional, o lado lógico, né? O lado apolíneo do ser humano. Tá? Nietzsche não era muito fã de Sócrates, tá? Justamente por conta disso. Ele dizia que a partir de Sócrates o lado dionísiaco do ser humano começou a ser relegado. Okay?
Temos o perspectivismo, né? Por conta aí do avanço da ciência, Nietzsche concordava em dizer que Deus estava morto, e que por isso nunca poderia haver uma perspectiva universal de nada. Que toda a perspectiva das coisas, né, todos os objetivos e os valores eram todos eles contingentes, variavam de povo para povo e de cultura para cultura. Então, assim, não se consegue ter valores absolutos para nada, mesmo porque os valores não são eternos, mas sim que eles surgiram em algum momento em algum lugar, sendo humanos, demasiadamente humanos. Tá? Temos a moralidade senhor-escravo. Né? Nietzsche afirmava que a moralidade judaico-cristã ressaltava a igualdade, ressaltava a bondade, ressaltava a caridade, a humildade e tal. Só que isso aí para ele é uma moralidade de escravo, né? Uma moralidade de gente fraca, de gente digna de pena. O melhor seria para ele a moralidade que havia na época pré-cristã, né? Onde bom era ser rico, né? Ser forte, ser guerreiro, ser saudável, ser poderoso, né? Ser senhor de escravos, por exemplo. E ruim era justamente ser escravo, ser pobre, ser doente, ser fraco, ser humilde, entendeu? Ser digno de pena, digno de repulsa. Né? Ou seja, justamente havia para ele uma moralidade do bem, que era a moralidade aristocrática, guerreira das civilizações antigas, e uma moralidade das castas inferiores, que seria a dominante hoje, trazida pelos ideais judaico-cristãos. Tá? Daí já se vê o perigo de uma ideologia dessas cair em mãos erradas, né? Em mãos acríticas. Né? Porque, lógico, todo mundo vai querer ser guerreiro, né? Todo mundo vai querer ser nobre, todo mundo vai querer ser aristocrata. Mas ninguém vai querer ser escravo. Só que numa ideologia dessas, alguém vai ter que ser escravo. Né? Não vai ter só guerreiro, não vai ter só nobre, não vai ter só aristocrata. Não é verdade? Temos o niilismo, né? Só que no caso do Nietzsche, o niilismo positivo. Né? O niilismo é aquela corrente filosófica onde nada tem sentido, tá? Que não há valor intrínseco à vida, não há um valor intrínseco à moralidade, não há um valor intrínseco à existência. Tá? Nietzsche dizia que pelo fato de Deus estar morto, isso daí já leva ao niilismo, tá? Mas deveria levar ao niilismo positivo. Ou seja, ao invés de se conformar em que nada tem valor mesmo, deveria, através do niilismo positivo, ser procurado novos valores, ser procurado novos significados. Tá? Tem a vontade de potência, né, que é um impulso mais fundamental do ser. Tá? É um princípio básico da filosofia do Nietzsche. Né? Essa vontade está contida em tudo, na vida orgânica, na vida psíquica, nas reações químicas, está em tudo. Tudo tem vontade de poder. Tá? A renovação celular do nosso corpo seria uma vontade de potência. Só que é no psicológico do homem que a vontade de potência se revela com maior potência. Né? Porque o homem ele não quer só se adaptar ao meio, ele quer dominar o meio. Né? E aí dá sentido a esse meio. A vontade de potência, por sua vez, gera mais vontade de potência ainda. E o forte, o poderoso, ele tem uma vontade de potência ativa, né? Enquanto o fraco tem uma vontade de potência reativa, ou seja, o fraco mais reage do que age. Há o conceito do eterno retorno, né? Que nada tem a ver com reencarnação, tá? Mas é um conceito puramente hipotético, onde o universo ficaria retornando várias e várias vezes, com as pessoas voltando nos mesmos corpos e vivendo a mesma vida. Né? Não sei de onde ele tirou isso, mas vamos lá. E tem o conceito do super-homem. Né? Como Deus estaria morto, né, para Nietzsche, haveria um tempo onde as pessoas então entrariam em crise e ficariam ou nihilistas ou muito ingenuamente religiosas por conta da falta de valores de referência. Tá? Mas aí então surgiria uma casta de homens que criaria esses novos valores. Né? Esse super-homem ele se erguiria sobre os homens ditos normais, com valores que não são os valores aqueles valores de escravo, né, da tradição judaico-cristã, tá? Mas com uma superação desses valores e toda uma evolução de autoconsciência. Tá? E esse super-homem olharia para os outros homens assim como os homens atuais olham para o macaco, né, como um ser inferior. Tá? Inclusive isso está no livro, aquele livro Assim Falou Zaratustra. Tá? E aí teve uma turminha da Alemanha que anos mais tarde achou essa ideia muito interessante, né? Turminha essa que foi ajudada pela indefectível irmã do Nietzsche. Ela estava sempre buscando uma oportunidade de fazer as promoções dela. A irmã dele era nazista, simpatizante do nazismo, antissemita,
nacionalista alemã muito fervorosa, e ela ajudou os nazistas a se apropriarem das ideias do Nietzsche, né, para os fins, para os objetivos dele. Okay? A gente tem que entender duas coisas sobre o Nietzsche. Tá? Primeiro que toda essa crítica aos valores, toda essa crítica à moral judaico-cristã, muito provavelmente, como eu já disse, inclusive, foi uma reação à educação que ele teve. Tá? Lembre-se que ele foi educado para ser pastor, ele veio de uma família de religiosos, teve uma educação muito estrita, né? Tanto falo que ele, nos primeiros anos da escola, era um menino extremamente controlado, autocontrolado, extremamente sério. E a gente vai ver até pelo mapa dele, né, que isso aí está claro lá, que ele se insurgiu contra isso em determinado momento, né? Mas se insurgiu de uma maneira até mesmo radical, né? Naquela coisa do despertar da adolescência, de entrar em contato com novos conhecimentos, né? E levando em conta todo um espírito guerreiro que ele tinha, representado por um Marte extremamente elevado lá na 10ª casa. Tá? Inclusive, quando ele despertou aquele Marte e outras coisas mais que a gente vai ver. Tá bom? Segundo, que a época em que Nietzsche viveu, né, foi uma época de materialismo e de boom científico, né, de explosão científica. Foi a época em que Charles Darwin, por exemplo, lançou a teoria da evolução. Foi a época em que começaram a surgir os germes das ideologias coletivistas que contestavam o status quo estabelecido, né? Tentavam promover um mundo melhor, aquela papagaiada toda. Né? Dostoiévski denunciava muito isso nas obras dele. Tá? Ele já percebia a caca, né, que isso ia dar daí a uns anos depois. Né? Então, a época em que Nietzsche viveu foi uma época de contestação estabelecida, de contestação metafísica, de contestação espiritual, e que ele devia estar se sentindo oprimido por conta da educação, da criação, e para ele foi aquele efeito mola que eu citei, né? Comprimir a mola e depois solta para ver o pulo que ela vai dar. Né? Então, acho que não dá para entender a filosofia de Nietzsche sem entender a história tanto da época que ele viveu, assim também como a história pessoal dele. Mas depois dessa longa introdução, né, vamos aí à parte astrológica, tá? Vamos analisar o mapa do Nietzsche e tentar entender esse sujeito um pouco mais profundamente, tá bom? Vamos começar aqui por essa 10ª casa, ó, que contém os planetas mais elevados do mapa, né? Que é Mercúrio e Marte, tá? Principalmente Marte. E a gente já tem aqui o Marte, ó, né? Bem próximo ao meio do céu, mostrando aqui a visão que o mundo ia ter dele. Né? Um sujeito guerreiro, um sujeito brigão, né? Junto com Mercúrio, um intelectual, né? Um homem voltado para os estudos, voltado para o intelecto. Né? O mundo vê ele desse jeito, o filósofo. Né? E esse Marte está muito forte porque ele está elevado e é regente do ascendente, que está aqui, ó. Ascendente Escorpião. Então esse Marte ele é o regente do mapa e é o planeta mais elevado do mapa. Né? Então mostra que ele veio para o mundo que não foi para ficar no banco de trás, né? Ele veio para conquistar o lugar dele no mundo, ainda que fosse na base da cotovelada, né? Que é o lado negativo desse Marte aí. Tanto que o que falavam dele é que ele filosofava com martelo, né? Ou seja, filosofava com violência, com agressividade, com veemência, sem meias palavras, né? Às vezes atacando as pessoas. É um Marte em Virgem, né? Um Marte disciplinado, é um Marte técnico. Tá? Revelava também a visão que ele tinha da educação, principalmente a educação dos jovens, né? Porque ele falava que a educação dos jovens da época dele era uma educação que era erudita demais, acadêmica demais, não preparava o jovem para a realidade, não preparava o jovem para a sociedade. E é muito signo de Virgem, né? Aquela coisa da praticidade, aquela coisa do utilitarismo, né? E ele também tem o meio do céu em Virgem, né? E tem Mercúrio também aqui na 10ª casa. Então essa parte profissional dele, nessa parte da carreira dele, é muito focada no signo de Virgem. Tá? A marca virginiana é muito forte. Né? É um sujeito voltado para a ciência, né? Voltado por estudo, por conta desses posicionamentos todos de Virgem. Esse Mercúrio, que é dispositor de Marte. Né? Então, aquela coisa de ele voltar as atividades dele para o campo profissional. E Vênus é o dispositor desse Mercúrio, que também está em Virgem. Vênus também está em Virgem. Ó. Né? E está na 9ª casa. Assim, as atividades profissionais dele foram desempenhadas aonde? No meio universitário. Né? 9ª casa. E se centrou muito no questionamento de valores
e na crítica, né? Estamos falando de Virgem de novo, né? Vênus em Virgem, questionamento e crítica aos valores da sociedade. Veja que essa Vênus aqui rege o quê? Rege a 11ª casa, que é o coletivo, a sociedade, né? E também a crítica e o questionamento às artes, né? A gente está falando de Vênus, né? Temos que lembrar que Nietzsche ele chegou a compor peças musicais, ele era muito ligado às artes, né? Ele também fazia escrevia muito crítica sobre as artes, né? Ele foi amigo daquele compositor Wagner, né? O Richard Wagner. Ele foi muito chegado ao Richard Wagner, depois rompeu com ele, tá? Mas ele tinha essa coisa de estar muito próximo às artes, ter interesse das artes. Ele poderia até ter trabalhado com arte, porque veja bem, ó, o Sol dele tem um paralelo com Vênus, né? Como se fosse aqui uma conjunção, tá? Mas essa Vênus ela está muito mal aspectada, tá? As coisas aí não acabaram bem para o lado dele, tanto que por questões de saúde, né? Veja que essa Vênus é regente da 6ª casa, aqui, tá? Ele acabou não conseguindo prosseguir na carreira universitária dele, né? Chegou a viver, inclusive, da caridade de amigos e colegas por conta da saúde dele, está sempre muito periclitante, tá? Mas vamos voltar a prestar atenção aqui nessa 10ª casa. E qual é a casa oposta a ela, que é a 4ª casa, tá? Então aqui, ó, 10ª casa e a casa oposta, que é a 4ª casa, tá? Na cúspide da 4ª casa nós temos Júpiter, que está aqui, ó, né? Que é também corregente do ascendente, porque Sagitário está interceptado aqui dentro da 1ª casa, tá? Então temos Marte oposto a Júpiter, né? Então nós temos regente e corregente do ascendente brigando entre eles, né? Porque você tem Marte regente do ascendente Escorpião, né? E Júpiter regente corregente do ascendente em Sagitário, né? Eu nunca vi um negócio desses, tá? Os dois regentes do ascendente brigando entre si, tá? E já mostra de cara uma divisão nos interesses e nas inclinações desse sujeito, né? Porque ele tem um lado guerreiro, um lado voltado para as conquistas mundanas de uma forma agressiva, de uma forma impetuosa, valorizando aquela coisa do ideal guerreiro do passado, né? Em contraposição aos valores religiosos, Júpiter, e cristãos, porque eu estou falando de peixes, né? O cristianismo é simbolizado por peixes, tá? Tudo isso estava onde? No lar de origem dele, que é a 4ª casa, né? Eu acho que mais literal que isso é impossível, né, gente? Parece até que esse Marte ganhou a parada, mas temos que lembrar que ele se tornou um filósofo, que é Júpiter, se tornou um professor universitário, Júpiter. As obras dele falam muito de religião, que é Júpiter também. Então a pessoa não consegue negar o próprio mapa, porque isso aqui tudo está dentro da pessoa, tá? Mas é muito literal isso daqui, né? A divisão que aconteceu na vida dele entre aquilo que ele tinha na casa dele, que ele tinha no lar de origem dele, aquela inclinação religiosa, aquela coisa de se tornar pastor, e aquilo que ele começou a mostrar para o mundo. Essa oposição aqui, mais literal que isso, impossível, tá? Também aqui não vai nenhum juízo de valor, né? Mas os aspectos tensos entre Marte e Júpiter, além de serem explosivos, né? Porque junta idealismo com impulsividade, é muito comum em mapas de pessoas que lutam por causas erradas, né? por causas às vezes indefensáveis, né? E se a gente pensar um pouco naquele lance lá do super-homem que olha os outros como macacos, defesa da escravidão que ele fez em alguns papéis que ele deixou e não foram publicados, né? Eu tenho até um artigo que fala sobre isso, né? Ele ter deixado alguns papéis onde ele defendia a escravidão, né? Ele falar de castas superiores, de castas de escravo, etc. Acho que dá aí uma palhinha sobre isso daí, né? Sobre defender algumas causas que são indefensáveis e injustificáveis, tá? Esse Marte também está em aspecto tenso com Mercúrio, porque a conjunção não deixa de ser um aspecto tenso, né? E ainda mais porque estão em signos de elementos diferentes, apesar de ser uma conjunção,
Tá? Então mostra uma pessoa que era um bom debatedor, né, com uma mente muito ágil, mas é um sujeito agressivo, com palavras muito fortes. Né? Lembrando que o Nietzsche ele se utilizava muito do argumento ad hominem, né? Ou seja, ele atacava a pessoa muitas vezes e não as ideias. E esse Marte com Mercúrio faz uma o quê? O Mercúrio também faz uma oposição aqui a Júpiter, ó, né? Que agrega aquele lado de ser o dono da verdade. Né? Marte e Mercúrio também fazem oposição a Urano, que está aqui, ó. Eles também fazem oposição a Urano. Ó. Mostrando uma mente brilhante e uma energia, assim, fora de série, uma energia fora do comum. Tá? E bem como também uma propensão aí a acidentes, tá? Porque você está falando de Marte e Urano. Marte e Urano é problemático para acidente por conta da impulsividade da pessoa, né? Por conta daquela coisa, daquela excesso de energia da pessoa. Tá? E é um aspecto aqui muito forte, porque o Urano está no signo está no signo natal de Marte, né? Ele está em Áries, que é o signo de Marte. Isso aqui reforça muito o aspecto, deixa o aspecto mais forte ainda. Tá? Dá por vezes aí uma energia incontrolável. Não sou um homem, sou dinamite. E de novo, né, nós temos Júpiter e Urano. Ó, num aspecto tenso. Por que eu digo de novo? Porque é o aspecto do cara que se acha dono da verdade. Né? É o aspecto do fanático. Né? Seja do fanático político, seja do fanático religioso, do fanático filosófico, do que for. Tá? Por que sou tão sábio? Por que sou tão inteligente? Por que eu escrevo livros tão bons? Por que sou um destino? Tudo isso são títulos de capítulos do livro Ecce Homo, né? Para ver que esse sujeito não tinha o defeito da modéstia. Né? Eu acho que no fundo, ele dizia que Deus estava morto porque ele queria ser um Deus. Né? Lembrando que Júpiter é corregente do ascendente. Né? Talvez no fundo, ele se achasse um deusinho, não é verdade? Mas vamos continuar, né? A gente tem de novo aqui o aspecto da oposição, né, funcionando. Lembrando que no aspecto de oposição você alterna entre um papel e outro, não é verdade? A gente alterna entre uma posição e outra, né? Porque tudo está dentro da pessoa. Né? O Marte e o Mercúrio aqui em cima faziam com que o Nietzsche criticasse a moral judaico-cristã, né, criticasse a tal moral de escravo, né, mas ele, por sua vez, foi tentar criar um sistema filosófico e moral dele próprio. Né, com esse Júpiter e Urano aqui embaixo. Né? E esse Urano aqui embaixo, ó, mostrou que ele uma hora se tornou a ovelha negra da família por conta das ideias dele. Né? E ele tinha como objetivo ir contra uma estrutura estabelecida, uma estrutura vigente representada pela 10ª casa. Tá? Então temos Urano oposto ao meio do céu, semelhante ao mapa do Javier Milei, presidente eleito da Argentina, que foi objeto do último vídeo. Aquela coisa de você ter o questionamento a uma estrutura estabelecida. Querendo propor, ou querendo impor, ou querendo mostrar uma nova forma de ver as coisas. Tá? É o que o Javier Milei está tentando fazer na Argentina e o que o Nietzsche tentou fazer com a filosofia dele. Ok? Mas vamos analisar agora essa Lua aqui que está angular, tá? Ela também está angular e aqui mostra uma identificação com a mãe dele, tá? Com o lado materno. Né? Essa Lua tem Júpiter como dispositor, tá? Mostrando que a mãe dele foi agente desse Júpiter aqui, né? Agente no caso da religião, da tentativa de fazer ele virar pastor, né? Aquela coisa da dedicação religiosa, etc. Da carreira religiosa, vamos dizer assim. É uma lua regente da 8ª casa, entendeu? E isso é complicado porque, em geral, mostra duas coisas, tá? Geralmente, né, pelo que eu tenho visto, a interpretação de uma lua envolvida com a casa 8, né, seja pela lua estar lá na casa 8, seja por câncer estar na cúspide da casa 8, como é o caso aqui, segue o que o Sasportas fala naquele livro As 12 Casas, tá? A pessoa ela ficou na infância muito sensível e influenciável ao lado psíquico da mãe. Sentia o que a mãe sentia, absorveu os sentimentos, preocupações e complexos da mãe. Tá?
Eu já vi casos de pessoas não conseguir se libertar das amarras psíquicas e emocionais da mãe. Né? Casos, por exemplo, de gente com quase 40 anos ainda amarrada à mãe e à família, né? Sem conseguir relacionamentos duradouros, etc. Que foi o caso do Nietzsche, tá bom? Eu li o artigo ao fazer a pesquisa para esse vídeo, onde é falado que ele a vida inteira procurou uma mulher parecida com a mãe dele, tá? E que ele também vivia uma situação ambivalente com a mãe dele, que eu já também citei aqui, tá? E o regente da 8 na primeira, né, que a Lua está na primeira casa, mostra que ele tinha tendência a viver uma vida de extremos, né, uma vida de crises. Nietzsche tem marcas muito fortes do signo de Escorpião, tá, no mapa dele como um todo. Porque ele tem o ascendente Escorpião, né, ele tem Marte elevado na 10ª casa, que é um dos regentes de Escorpião, aí muito fortemente aspectado, provavelmente é o planeta mais forte que ele tem. Ele tem a Lua regente da 8ª casa na primeira casa, né? Então uma Lua angular, e ele tem o Sol oposto a Plutão. Aqui. Então mostra uma pessoa com um perfil escorpiônico, né? Radical, extremada, do tipo que pode ter vivido em crises constantes e transformações profundas, né? Com sentimentos profundos, com intensidade. Né? Tanto que ele falava daquela coisa de viver com intensidade, de ser fiel à terra, né? Ser fiel aos sentimentos da terra, ser fiel à vida na terra. Então, aquela coisa da intensidade dele. Tá? E eu acho que tanto a vida dele como a aparência dele, né? O radicalismo que ele pregava, aquela coisa de ir fundo nas coisas, mostra bem isso, mostra bem esse lado escorpião dele. Tá? Ele tem a Lua quadrando Vênus. Aqui, ó. Tem uma quadratura aqui. Mostra um conflito entre segurança, que é a Lua, né, e prazer, né, que é Vênus. Né? Pode mostrar que o tipo de mulher que ele gostava como fêmea, né, como mulher, não era o tipo de mulher que lhe dava segurança emocional. Né? Pode mostrar também que a expectativa que ele tinha das mulheres eram muito difíceis de satisfazer. Né? E lógico, muito provavelmente tendo como modelo a mãe dele. Né? Outra indicação também é que a Lua, né, essa Lua sob o serviço desse Júpiter aqui, ó, essa Lua estando a serviço desse Júpiter aqui, esperava dele um papel religioso que esta Vênus na 9ª casa em Virgem frustrou. Né, o que aconteceu realmente. Né? A mãe ficou muito decepcionada com o posterior ateísmo e a desistência da carreira de pastor que ele tinha, porque ele foi para a vida universitária. Né? E que se tornou um crítico, se tornou um ateu, se tornou uma pessoa fria nesse sentido, né? Nesse sentido descrente, cética, que é aquela coisa bem do signo de Virgem. Né? Essa Vênus aqui na 9ª casa rege a 6ª casa, que é a casa da saúde. Né? Essa Vênus está debilitada em Virgem, está em queda, né? Está em mau aspecto com o ascendente, que é o corpo físico, em mau aspecto com a Lua, que é regente aqui da 8ª casa, tá? Que é uma casa de doenças sérias. Né? É uma casa de doenças graves, de morte, é diferente da 6ª casa, que são doenças que às vezes você consegue curar, são doenças que você consegue passar por cima. A 8ª casa nem sempre. Tá? Então aqui muito mostra aquela coisa das doenças pelas quais esse homem padeceu. Tá? E aí, voltando à Lua, a gente tem que ficar atento ao seguinte, os pontos médios que essa Lua participa, se a gente olhar aqui pelas técnicas dos pontos médios, a gente vai ver o seguinte, tá? Ó. A gente vai ver que a Lua está no ponto médio entre Sol e Saturno. Ela faz conjunção ao ponto médio entre Sol e Saturno, que está aqui. E ela faz quadratura ao ponto médio entre Saturno e Plutão. Vamos pegar aqui Saturno. Ó, ela fazendo a quadratura do ponto médio entre Saturno e Plutão. Estas duas indicações são indicações de problemas com relacionamento
com mulheres, né? Problemas de relacionamento com mulheres. Tá? No caso do Sol com Saturno, especificamente com a mãe. Tá? Isso aqui reforça aquele lado das dificuldades que ele tinha com mulheres, tá? Que é mostrada aí muito por conta dessa Vênus muito aflita, uma Vênus em Virgem que não está bem, e ainda por cima em quadratura com a Lua. Né? E aí vem os pontos médios aí reforçarem essa indicação de dificuldade com as mulheres. Tá? Voltando a falar do Sol oposto a Plutão, né? Vamos destacar aqui. Ó. Sol oposto a Plutão. Mostra aquela coisa da intensidade, né? Da pessoa sentir as emoções da vida como se fosse um vulcão. Né? Sentir as dores da alma com muita intensidade. De novo, com muito aquela coisa do excesso de energia ressaltado, né? Mas uma energia muito profunda que pode jogar a pessoa no rancor, pode jogar a pessoa no ressentimento. Entendeu? Principalmente se ela usar o lado sombra desse aspecto aqui. Tá? Como me parece que ele usou muito o lado sombra desse aspecto. Tá? É um aspecto também que dá muito aquele olhar de raio-x, né? Onde a pessoa bate o olho e logo percebe o que está acontecendo, percebe as intenções dos outros. Tá? Mas tem outra coisa interessante aqui que é bom a gente deduzir, tá bom? A 11ª casa é a casa das sociedades, é a casa dos grupos, né? É a casa do nós fazemos. E a 5ª casa é a casa da criação individual, né? Do eu fazendo, da minha criatividade. Então, temos aqui o conflito, que eu acho que é muito relevado na obra dele, entre a vontade de potência individual, né? Fala potência, Plutão, vontade de potência individual, que é esse Plutão na 5ª casa, e o homem condicionado pelo grupo, pela sociedade, domesticado pelas convenções sociais, que é o Sol em Libra na 11ª. Né? Eu não duvido que dessa tensão aqui não nasceu o conceito de vontade de potência e o conceito de super-homem dele. Ok? Quase terminando, né, gente, para o vídeo não ficar muito longo, temos também essa quadratura de Plutão com Saturno aqui. Opa, fiz besteira. Essa quadratura de Plutão com Saturno aqui. Ó. Qualquer aspecto tenso de Plutão com Saturno é complicadíssimo, tá? Que pode levar a pessoa aos extremos da miséria humana. Tá? A menos que a pessoa descarregue esse aspecto de uma forma consciente, de uma forma ativa, tá? Ele pode vir a ter problemas caso tenha esse aspecto. Tá? Não dá para se estender muito sobre isso aqui, tá? Eu também não quero assim botar medo em ninguém. Tá? Mas Nietzsche terminou a vida como terminou, tá? Louco, insano, miserável, sendo cuidado pela irmã, dependendo do dinheiro dos outros. Tá? Eu não duvido que essa vontade de potência que ele tinha aqui, de viver a vida com toda a intensidade, né, não acabou por arruiná-lo financeiramente e profissionalmente também, porque a casa 12 é uma casa de profissão e de dinheiro, né, deixando ele inválido, deixando ele inútil. Ok? E por último, finalmente, vamos falar aí das estrelas fixas. Né? Vemos aqui que Nietzsche ele tinha a estrela Chet, né? Oposta a Marte, tá? Eu não costumo usar oposição nas estrelas fixas, mas nesse caso aqui eu vou usar porque está muito assertivo, né? O significado da estrela Chet, porque essa estrela ela fala primeiro de risco de afogamentos, né? Mas quando ela oposta a Marte, ela fala muito de doenças, tá? Tanto quanto para o nativo, tá? Como para os parentes dele. Então você tem Chet aqui a 27 graus de peixes e Marte a 27 graus de virgem, uma posição exata. Tá? E aí também aconteceu no caso dele, né, que é ele, o pai dele, o irmão dele, né, que tiveram aquelas mortes por doença. Tá? E também está conjunto a Júpiter. Né? A Chet está conjunto a Júpiter, que fala de muitas viagens, tá? Que foi o caso dele, que ele viajou muito em busca de tratamento de saúde. Né? E também de risco de prisão, que não foi o caso dele. Tá? Temos aqui a estrela Alcione, tá? Alcione, oposta ao ascendente, e esse posicionamento fala de risco de cegueira. Né? E Nietzsche ficou cego no final da vida. Ele desenvolveu problemas de visão seríssimos no final da vida. Ele teve uma série de problemas. Tá?
de saúde aí durante a vida dele inteira, né? A gente já comentou aqui. E aqui temos o Sol, e conjunto ao Sol nós temos a estrela Espica, né, que é a mais favorável de todas elas, né, e a estrela Arcturus, que também é muito favorável. Né, falam de fama, falam de reconhecimento. Né. O Pelé, por exemplo, tinha essas mesmas estrelas próximas ao Sol, mas no caso do Nietzsche elas não foram suficientes para reverterem aí todo um quadro cheio de contradições e de tensões. Tá? Esse mapa teria muita coisa a mais para ver, tá? Mas a gente não ia conseguir ver tudo. Né? O vídeo ia ficar longuíssimo, tá? Porque é um mapa riquíssimo. Tá? Né? Se cavar, vai sair um monte de coisa aí que a gente vai descobrir. Né? Não deu nem para a gente analisar os aspectos mais fluentes. Tá? Tem tanto aspecto tenso, tá? Tem tanta energia nesse mapa, entendeu? Tem tanta movimentação nesse mapa aí, e não deu nem para a gente ver os aspectos fluentes desse mapa. Tá? Tamanha é a quantidade de energia que circula ali. Okay? E aí, para concluir, né, eu acho a filosofia do Nietzsche perigosa. Né, eu acho que não é para qualquer um ler, mesmo porque pode virar a cabeça das pessoas de um jeito que elas saem por aí querendo cada um exercer a sua vontade de potência na marra. Né, sem muita lá consideração pelos outros, se achando super-homens, se achando guerreiros, se achando uma casta superior, achando que os outros são macacos, né? Os nazistas fizeram isso. Né? Mas é inegável que o pensamento dele influenciou muita coisa hoje em dia. Né? As grandes empresas, por exemplo, ficam enchendo a cabeça dos funcionários com coisas do tipo: foguete não tem ré, nosso time é vencedor, nós nos tornamos aquilo que pensamos. Né? Essa papagaiada toda, né? Querendo fazer com que as pessoas se superem, né? Sejam super-homens, sejam mulheres maravilhas. Mas no final é tudo sobre dinheiro, é tudo sobre lucro. Né? Eu acho que tem muito de Nietzsche nisso, de fazer as pessoas acreditarem que estão além do bem e do mal, que estão exercendo a sua vontade de potência, só que para daí a uns anos, ou até menos que isso, dar um pontapé na bunda de todas elas. Tá? Se você gostou do vídeo, deixa um joinha, se inscreva no canal se for do seu interesse, compartilhe o vídeo caso você tenha amigos que gostem do assunto. Já são agora 1h30 da manhã, eu estou com cara de sono, estou com um jeito de sono. Estou com humor de sono também, não reparem. Mas obrigado por vocês assistirem, tá bom? Não esqueçam de deixar seu comentário caso vocês queiram. Fiquem com Deus. Tenham uma boa semana. Cuidem-se. Tchau, tá bom? Obrigado.